Ora, de novo, muito bom dia a todos. Enquanto nos vamos instalando para darmos início aos nossos trabalhos, eu queria também, em nome do Museu do Neorrealismo, mas também do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, agradecer a vossa presença aqui hoje. É muito importante para nós termos tido esta excelente receptividade. Permite-nos perceber que os nossos colegas profissionais de museus estão tão interessados e preocupados com esta questão como nós temos estado ao longo dos últimos anos. Sejam então mais uma vez bem-vindos. Já perceberam todos, ou pelo menos quem conhece a doutora Inês Betancourt, que eu não sou a doutora Inês Betancourt. Para quem não me conhece ainda, sou a diretora do Departamento de Cultura. A doutora Inês teve um imprevisto, um problema com o seu carro e vem neste momento a caminho. Se ela, entretanto, chegar ainda no decurso deste primeiro painel, virá cumprir as suas funções de moderadora e, com todo o gosto, eu lhe darei meu lugar. Entretanto, para não atrasarmos mais, eu farei a apresentação das nossas oradoras deste primeiro painel e vamos dar início então aos trabalhos. A primeira oradora será a doutora Sara Barriga Briganti, que é coordenadora do Museu do Dinheiro do Banco de Portugal, licenciou-se em Artes Plásticas e Escultura, é mestre em Artes Visuais e pós-graduada em Museologia e Património. Desde 2013 coordena o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal. Entre 2010 e 2011 foi responsável pelo programa educativo da Casa das Histórias Paula Rego. Anteriormente foi consultora de programação do Teatro Viriato entre 2003 e 2006, assessora do Ministério da Educação para o Ensino Artístico Especializado, colaborou com a DG Artes, com a Galeria de Exposições do Rei Dom Luís, entre outros. Isto entre os anos 2004 e 2011. Enquanto freelancer, concebeu e realizou atividades e projetos educativos para o CCB, para a Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, para o Palácio Nacional da Ajuda e Clube Unesco para a Educação Artística. Entre 1997 e 2010 foi docente no ensino secundário e superior, é também autora de manuais escolares, publicações educativas e suportes didáticos de abordagem a projetos artísticos. Participa regularmente como oradora e formadora em iniciativas nas áreas da educação museal. A doutora Sara Briganti traz-nos uma intervenção que versa a temática de como apelar à criatividade dos técnicos dos museus, tendo presente as singularidades dos públicos, cultura, religião, as necessidades especiais, as diferentes faixas etárias e as exigências da programação expositiva. Eu, se calhar, permitia-me apresentar-vos desde já a doutora Leonor Arial, por uma questão de economia de tempo. Devo dizer-vos que a doutora Leonor Arial também já é, eu não diria família quase desta casa, mas aproxima-se desse estatuto, aparentada pelo menos, exatamente. A Leonor é curadora da exposição que está patente no piso 1, integrada no centenário de nascimento de Manuel Guimarães, segundo a Leonor Arial, talvez o único realizador neorrealista, e aproveito para vos convidar a visitar durante a hora do almoço ou no final desta jornada o nosso museu e essa exposição. Leonor Arial doutorou-se em Ciências da Comunicação, na especialidade de Cinema na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa. Tem mestrado em Comunicação Educacional Multimédia pela Universidade Aberta e licenciatura em Estudos Portugueses também pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente faz investigação de pós-doutoramento sobre censura no cinema português. Tem trabalhado na convergência interdisciplinar das áreas de literatura, comunicação, educação e cinema. Realizou documentários, concebeu software educacional, ensina e investiga na área do cinema. É professora adjunta convidada na Escola de Artes e Design das Caldas da Rainha e em 93, com o documentário Há Drama na Escola, ganhou uma bolsa de estudo na New York Film Academy. É autora do CD-ROM interativo Multipessoa, uma base de dados que contém a obra completa de Fernando Pessoa, republicado na internet em 2008. Podem encontrar no arquivopessoa.net. Realizou diversos documentários, onde se destacam A Geração Feliz e Lusíada, A Minha Vida Dava um Filme,
Doutor Estranho Amor, Ópera Aberta e Fora da Lei, premiado no DOC Lisboa e nomeado para o prémio Novos Olhares no Festival LGBT de Torino em 2008. Também publicado em DVD pela editora Midas. Publicou em 2011 Cinema Português, um país Imaginado, que é também a sua tese de doutoramento e que foi apresentada aqui no Museu do Neorrealismo. Em 2015 recebeu o prémio Melhor Documentário Português com Aqui Tem Gente no Festival Filmes do Homem em Melgaço. É curadora, como já vos disse, da exposição Manuel Guimarães, Sonhador Indómito, patente no Museu do Neorrealismo, e a sua intervenção versará sobre a linguagem do cinema como contributo para a democratização cultural. Ambas sejam bem-vindas e eu passo a palavra à doutora Sara Briganti. Então, muito bom dia a todos. Bom dia e quero agradecer em primeiro lugar este convite que nos dá a oportunidade para partilhar entre todos tantas experiências e tantas propostas até e também as nossas dúvidas e as nossas dificuldades. Portanto, são sempre momentos muito profícuos para o nosso trabalho e a saúde. Naturalmente este encontro e este seminário. E o desafio que me foi colocado foi, dizia, como apelar à criatividade dos técnicos, considerando o contexto do museu e do museu hoje. E este não foi assim um tema muito fácil, porque de alguma maneira não me interessa ser muito prescritiva, não gosto de fórmulas e vou tentar falar um pouco sobre isso, mas também em 30 minutos apresentar aquilo que é o caminho que para mim faz sentido, é difícil fazê-lo sem recorrer a algumas bengalas que podem soar a receitas. Não vejam nesse sentido, a ideia é problematizar, não é aplicar, tout court, não é? E nós sabemos todos muito bem isso, porque desde que trabalhamos na educação sabemos que não se aplicam, não há regras, se houver regras não há aprendizagem. Então, eu então vou aqui mostrar-vos a minha visão sobre alguns aspectos que eu acho que são fundamentais na educação não formal e também que decorrem da minha experiência em museus. Vou apresentar muitas imagens porque para mim as imagens falam tanto ou mais que as palavras e portanto começaria com esta frase que é uma frase do Hans Belting, é quase uma provocação, não foi escrita hoje, foi escrita já há quase 10 anos, mas que continua a ser muito atual. E também falar-vos um pouco da atualidade da imagem que complementa a frase. Estamos a olhar para uma situação de uma visita no Louvre, é um grupo de mulheres. Já existem bancos portáteis, existe um mediador, toda a gente está com um olhar muito atento, há aqui uma escuta ativa que é muito significativa, mas eu pergunto, se mudássemos as roupas destas pessoas e as vestíssemos nos dias de hoje, será que a situação não era exatamente igual? Em muitos casos ainda é. Não é? Todos sabemos, é muito mais fácil seguir estes modelos transmissivos, todos parecem interessados, mas aqui a questão é se realmente estão a acontecer muitos pontos de interrogação, se a aprendizagem está a ser dinamizada e ativa neste tipo de contexto. Eu gostava de dizer-vos que este tipo de estratégia assenta naquilo que é um princípio muito standardizado da aprendizagem, em que um fala e os outros escutam, e parte de um princípio também de que o conhecimento não está no sujeito, está naquele que o transmite ou que vive por si só. Nós sabemos que isso não é assim, e quando a magia acontece justamente porque o sujeito descobre que tem o conhecimento em si e não fora de si. Então, para provocar um pouco mais, vou-vos ler um bocadinho de um texto que para mim foi muito inspirador, do José Agualusa. É um texto que saiu no Público em 2002 e que eu guardo com muito carinho,
e diz assim: esqueci-me de quase tudo o que estudei no liceu e na universidade. Teorias, teoremas, fórmulas químicas, derivadas e primitivas. Enfim, toda essa sabedoria imensa, imensamente importante e que nunca me fez falta alguma. Quando penso nos meus primeiros anos de liceu no UAMBO, do que me lembro melhor é de uma grande mangueira que nós, os meninos, escalávamos até alcançar as nuvens. Tenho saudades dela. Mais tarde, no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, inscrevi-me num curso livre de fotografia. Isso sim revelou-se útil. Namorei muito na câmara escura. Escolhi agronomia porque queria trabalhar ao ar livre. Depressa descobri, porém, que a única coisa que me interessava era o ar livre. Atraía-me sobretudo aquilo que a ciência recusa. Digamos, a poesia. Tentei decorar o nome latino de umas 200 plantas, mas só consegui fixar o da bananeira, musa paradisíaca. Também nunca me serviu de nada, mas pelo menos é bonito. Este é sem dúvida um texto muito inspirador e muito inspirador para este conjunto de desafios que eu vos vou deixar. São 10, quase tipo 10 mandamentos. É uma provocação naturalmente, mas começaria por esta ideia de ser relevante. Ser relevante porque os museus também existem para serem muito relevantes na nossa vida, porque, por exemplo, se olharmos para aquele copo, ele pode ser um copo qualquer, mas se for um copo que me lembra o copo que eu conheci em tempos na minha infância, ou se for um copo que, devido às suas imperfeições, retrata um processo técnico muito particular, que é, por exemplo, adstrito a uma cultura, então esse copo já não é só um copo, é um copo muito especial. No fundo é isso que nós fazemos, nós transformamos aquilo que pode ser banal para outros em algo que é absolutamente único. Mas para isso precisamos de histórias e os objetos, como falámos hoje de manhã, não têm as histórias lá dentro de si. Eles precisam deste mediador, precisam da emoção, precisam de quem relata essa história. Então aí reside o papel tão determinante do mediador, que vai ter que olhar para o objeto, olhar para quem tem à frente e saber contar a história que é certa. E qual é a história certa? Bom, vamos pensar sempre que certo é aquilo que é singular, que é inesquecível. Vamos pensar que, apesar de falarmos em objetos que são tangíveis, que estão ali à nossa frente, a nossa maneira de os abordar é como se fosse uma espécie de realidade aumentada, não é? Como hoje com os telemóveis, que nós apontamos para uma coisa e vemos algo que está para além dela. É esse metadiscurso, isso que transforma algo que poderia ser banal em algo que é absolutamente único e fascinante. É aí que acontece o brilho do museu, não é? E está nas nossas mãos. Como vos dizia, conheça o seu público. Então, nós dizemos que numa visita, numa atividade, é sempre importantíssimo perder, entre aspas, pelo menos 10 minutos para conhecermos quem que temos à nossa frente. Até podemos fazer perguntas banais, mas no fundo é aquele momento da escuta em que eu consigo perceber que das várias histórias que eu conheço daquele objeto, eu vou se calhar escolher este aspecto e não outro, porque é este que cintila neste determinado público. Há uma investigadora inglesa que foi muito importante na minha aprendizagem nesta área, quando eu trabalhava mais na teoria e menos na prática, que foi a Eileen Hopper Greenhill, e ela fala das comunidades de aprendizagem, da importância do vocabulário e dos contextos. Ou seja, quando eu tenho um grupo específico, eu devo falar para esse grupo, porque esse grupo, usando a linguagem que ele compreende, porque é essa empatia e esse encontro entre as expectativas e aquilo que eu posso dar, que vai de facto determinar a relevância do momento. E não devemos esquecer que nós aprendemos sempre do conhecido para o desconhecido. Portanto, os ganchos, as âncoras, têm que ter a ver com aquilo que já vem dentro do pacote de conhecimentos desse grupo.
Para saber qual é esse pacote, temos que conhecer bem as pessoas e tudo acontece numa hora, não é? Pois isso é que é o problema. Como é que essa hora vai perdurar para o resto das nossas vidas? É quase como sermos mágicos, não é? Ou xamãs. Ora bem, também é preciso inspirar. E inspirar é um pouco como o Água usa quando escreve coisas tão banais, mas que realmente ressoam e dão um sentido àquilo que nós estamos a ver ou a fazer. Nos museus acontecem coisas muito extraordinárias, que são as epifanias. A epifania é aquilo que nos acontece quando de repente olhamos para uma coisa e o mundo fez sentido naquele segundo. E isso arrepia, não é? E nós não conseguimos explicar. Não são muitos os locais do nosso dia-a-dia onde as epifanias ocorrem, e no museu ocorrem. Então é muito importante pensarmos nisto. Aquela ideia do uau, é bom até dizer uau, assim, porque os sentidos são muito importantes também. E eu acho que nós temos a obrigação de ter consciência que trabalhamos em sítios absolutamente apaixonantes. Tínhamos visto que a memória é seletiva. A memória é seletiva e apenas retém aquilo que lhe interessa, é muito interesseira. Nós numa história ouvimos e retemos o que é estranho, o que nos é mais familiar e aquilo que nos interessa. Pelo meio há uma infinidade de detalhes que se perdem. E é por isso que quem conta um conto acrescenta um ponto, exatamente. E então temos de ter noção também de que quando contamos uma história, as histórias são muito importantes porque têm uma sequência de significados, têm uma coerência. A coerência é muito importante para a aprendizagem. Nós dificilmente aprendemos algo que não faz sentido, porque não conseguimos repetir, tem que fazer sentido para nós. Mas também temos essa perfeita noção de que a nossa história vai ser contada de milhentas maneiras diferentes. Mas isso também não é mau. Se calhar não é importante controlar aquilo que nasce desse momento. É preciso é que nasça. Isso é naturalmente um dos pontos de vista. Já viram que, para mim, no meu ponto de vista, não me interessa tanto que o conhecimento, aquilo que eu sei enquanto mediador de um objeto, vá muito consolidado para a cabeça do aprendiz. Eu não posso ser exigente a esse ponto, isso talvez não venha a acontecer. Mas o que é importante é o sparkle, não é? Aquele brilho que vai fazer voltar. E é importante também termos consciência do uso dos sentidos na aprendizagem e das emoções, porque a memória também retém as questões emocionais, porque nós aprendemos com todo o corpo. E tudo aquilo que é estranho e bizarro provoca uma sensação que os psicólogos chamam de conflito cognitivo. Não consigo compreender. Há ali qualquer coisa que não encaixa dentro daquilo que eu sei do mundo. E isso atrai, isso desperta a minha vontade de saber mais. Nós sabemos que, pelo menos até há uns anos, as exposições que chamavam mais públicos são as exposições do ouro. E eu sou muito feliz porque tenho muito ouro no meu museu. As exposições do ouro, as exposições de múmias e as exposições de pintura impressionista. É isto que cria filas às portas dos museus. Eu acho que para além das múmias podemos dar outras coisas ainda mais estranhas e desconhecidas. E eu trabalhei muitos anos em arte contemporânea e isso é realmente um grande privilégio. Mas também é um desafio. Então passaria para a questão da criatividade. Ser criativo é realmente muito importante e despertar a criatividade no outro também. Porque se eu descubro uma nova ideia, isso vai mudar tudo aquilo que eu tinha construído antes sobre aquele objeto ou sobre aquele acontecimento. A aprendizagem é um processo muito dinâmico. Nós acrescentamos e reorganizamos tudo o que está para trás. A criatividade é algo que nos permite fazer sentido de muitas aprendizagens anteriores ao mesmo tempo e ao mesmo tempo delas formar algo de novo que é só seu,
que é só meu, de quem cria. Eu não sei se estão familiarizados com este senhor. Ele é um psicólogo húngaro que tem trabalhado sempre nos Estados Unidos, chama-se Mihaly Csikszentmihalyi, e ele escreveu um livro há alguns anos chamado Flow, Fluir. E é um livro que está naquela zona da FNAC da autoajuda, mas que é muito importante, porque ele fez também uma investigação muito grande sobre os públicos nos museus, porque ele estava muito interessado em perceber porque é que as pessoas são felizes, o que é que determina a felicidade. E chegou à conclusão que havia determinados contextos onde a felicidade ocorria mais a miúdo. Um deles era o museu, nestes momentos da epifania. Outros contextos onde ocorria a criatividade e a felicidade, portanto sempre esta ligação, era, por exemplo, nos ateliês dos artistas ou no sítio onde nós desenvolvemos o nosso hobby. Não é? Então, todo o trabalho que ele desenvolveu está relacionado com a motivação intrínseca, com aquilo que fazemos, não porque o exterior nos pede para fazer bem, mas porque nós intrinsecamente queremos fazer bem. E ele percebeu que para sermos criativos é preciso sermos fluentes, e a fluência quer dizer que é importante a quantidade. Às vezes se pedem-nos um desafio e nós ficamos muito tempo à espera da melhor ideia. A melhor ideia se calhar nunca vai surgir. Mas se nós fizermos muitas ideias pequeninas e sobretudo se não tivermos vergonha dessas ideias, até vergonha também para nós próprios, então certamente algo vai sair dali. Mas para ser criativo é preciso conhecer, porque a criatividade não sai das cartolas como os coelhos. É preciso conhecer muito, é preciso dominar uma matéria e depois então criar desafios que estejam de acordo com as competências ou com as aptidões. Por isso, mais uma vez, regressa a este importante momento de conhecermos os públicos, porque quando eu conheço bem o meu público, também consigo aferir até onde é que ele vai chegar. Eu quero pedir-lhe um desafio que seja um pouco mais do que aquilo que ele sabe que vai conseguir. E isto vai sendo aferido, como sabemos, por meio de perguntas-respostas, sempre aumentando, passo a passo, o grau de dificuldade do desafio, até que chegamos a um momento em que nós percebemos que não vale a pena ir muito mais longe, vamos ficar por aqui e vamos trabalhar este momento. Este momento em que, de repente, o grupo ou a pessoa fez sentido de uma coisa por si só, porque lhe foi criado esse desafio, é um momento um momento em que a pessoa sente muito prazer, é o tal momento em que está a fluir e é aquele momento que faz com que, por exemplo, os desportistas digam eu podia morrer agora, não é? É importante dar feedback. E isto, se calhar, é uma das lições dentro daquilo que este psicólogo nos fala. Dos aspectos mais importantes para a aplicação nos museus é esta ideia do feedback. É o feedback que vai fazendo com que a pessoa vá continuando sempre a autodesafiar-se mais. Mas a criatividade não acontece em todos os contextos. Ela não acontece em contextos onde não existe a segurança nem conforto ou onde o nosso bem-estar não esteja assegurado, para além de precisar do desafio. Os museus normalmente são locais seguros, até ver, não é? Mas em princípio são. E esse conforto e essa segurança é importante. As grandes empresas de Silicon Valley vão um pouco mais longe, decoram os seus espaços com objetos inusitados, têm materiais à mão para que se possam construir coisas, surpreendem porque saem do cotidiano. Nós não fazemos isso nos museus porque os nossos objetos já nos fazem sair do nosso próprio cotidiano. Então, se olharmos para aquilo que temos à nossa frente, se calhar também podemos ser mais criativos. E aquilo que é realmente muito, muito importante é esta ideia de inspirar, arriscar, desinibir. Ninguém é criativo se tiver vergonha.
E isso leva-nos depois para um outro aspecto que tem a ver com empatia, com criar empatia, criar à vontade. Porque se eu tiver em controle, se eu tiver uma máscara à minha frente, porque não gosto de estar ali, porque não gosto do monitor, porque não gosto daquele colega que está ali ao meu lado, porque tive um conflito com o professor, eu já não consigo ser criativo. A criatividade exige um conjunto de pré-requisitos e de condições muito particulares para que o cérebro se esqueça de tudo o que é acessório e possa concentrar-se em absoluto nessa ideia. Passamos para o ser crítico, que é outro aspecto muito importante quando falamos de inclusão e democratização. Esta imagem é gira porque é o filósofo Sócrates com os óculos e tem a ver com esta ideia de vermos com os outros olhos, mudarmos a nossa perspectiva. Para incitar o sentido crítico é preciso relacionar e debater. E é mais fácil fazê-lo quando não estamos sozinhos. Então, eu aqui chamaria a atenção para esta oportunidade extraordinária de termos grupos, não é? Muitas vezes, quando mediamos atividades, mediamos grupos. Pôr os grupos em diálogo, pôr os grupos a pensar em conjunto. Porque existem múltiplas leituras, múltiplas formas de ver a mesma coisa e, porventura, eu só sou o melhor se estiver a correr sozinho, não é? E nunca vou conseguir descobrir o fascinante mundo do outro se não o escutar. Então, esse diálogo, esse lançar para a mesa diferentes ideias é muito importante neste processo do ser crítico e de não aceitar a verdade do outro. E portanto, é preciso questionar, escutar, observar, registar, escrever as ideias, tornar as ideias tangíveis, pegar num pedaço de papel, mesmo à maneira antiga, e dizer: o que tu disseste é importante, vamos lá escrever, e guardar essa ideia, e depois retomá-la mais tarde, e depois perguntar: era mesmo isto que tu querias dizer ou já mudaste a tua perspectiva? É um processo muito dinâmico. Esta imagem também é fantástica, não é? Cada um conhece, cada um interpreta o que conhece, não é? Esta criança também já tem um nível de conhecimento de sobrevivência muito importante. Há uma outra imagem que eu gosto muito, que é esta do cão. Foi para aí há uns 15 anos atrás. Sou eu que estou ali toda dobrada porque a rapariga estava-me a mostrar qualquer coisa que tinha a ver com a obra de arte da Lourdes Castro. E eu precisei de me virar todo ao contrário para conseguir perceber a perspectiva dela. Pronto, simbolicamente. Sim, então, exato, é isso mesmo. E isto, por vezes, se nós não saímos do nosso lugar, também não conseguimos compreender o mundo do outro. Neste slide só me interessa ressaltar esta ideia de que se nós fazemos, dizemos, participamos, então a nossa recuperação, a retenção de informação são 90%. E vamos olhar para a primeira linha que diz que ler ou ouvir são apenas 20%. Estamos a perder todos os dias se formos prescritivos, não é? Se formos transmissivos. É preciso também ser inteligente e usar todos os sentidos. E então, acreditar sempre que somos capazes de ser melhores. Amanhã vou ser ainda muito melhor do que sou hoje. E por outro lado, esta ideia do canivete suíço, não é? O nosso papel enquanto mediadores é um pouco este de ser alguém que tem um conjunto de ferramentas que conhece muito bem e que vai retirando à medida que elas são úteis naquele momento. Eu há uns anos também conheci uma experiência interessante que são os mediadores no Stedelijk Museum em Amsterdão. Eles chamam-se abridores de garrafas, são os Blick Openers, e esta ideia de que alguém está ali para abrir a garrafa das ideias, para destapar o segredo, não é? Que nós não sabemos que está dentro de nós, mas para isso é preciso um saca-rolhas, é preciso este instrumento que vai fazer toda a diferença.
E aprender tem estilo linguístico, tem estilo performativo, tem estilo musical. Nós não aprendemos todos da mesma forma. Há pessoas que aprendem facilmente ao ler um livro e que decoram tudo e que fazem sentido daquilo que decoraram, mas há outros que precisam de dançar para aprender. E há outros que precisam de ver imagens, relacionar, há outros que precisam de estar sozinhos, há outros que precisam de conversar. E tudo isto pode acontecer nos nossos espaços. Esta imagem das crianças com o tutu é importante por causa da ideia do brincar e do fazer de conta. O brincar e o fazer de conta são momentos em que nós nos libertamos muito também das nossas vergonhas, nos desinibimos e criamos uma espécie de contexto próprio para a aprendizagem. Não é por acaso que as crianças gostam de vestir outras roupas, de se maquilhar, porque isso permite-lhes estar no papel de outra personagem. E isso vai ativar também o processo criativo e o processo de aprendizagem. Se calhar também é giro ter este tipo de adereços para permitir este lado performativo da aprendizagem no grupo. Esta imagem é uma imagem que também gosto muito porque mostra a aprendizagem através do desenho, porque desenhar é ver de outra forma, é ver e interpretar ao mesmo tempo. Ou então esta outra imagem que estas crianças estão todas super concentradas a criar um objeto, é uma espécie de um protótipo. Eles tinham um desafio, tinham que criar um objeto que seguia um conjunto de requisitos e cada um está ali naquele tempo com caixas, fita-colas, garrafas a tentar fazer sentido do desafio. Ser empático é muito importante. Tocar o outro, não só com as nossas palavras, mas com o nosso olhar, com a nossa maneira de estar, com o nosso corpo todo, com o timbre da nossa voz. Sorria, sorria, sorria. Quando sorrimos, criamos disponibilidade. E quando escutamos, e escutamos com muita atenção, também permitimos que o outro se surpreenda naquilo que diz, construa. É preciso desbloquear conflitos e para se desbloquear conflitos tem que haver esta relação emocional, este estar disponível para e estar disponível com. O Vygotsky, que é também uma pessoa muito importante nas teorias da educação e da aprendizagem, fala-nos na zona de desenvolvimento próximo, quer dizer, naquele espaço que está entre o mediador e o aprendiz e na possibilidade desse mediador tirar tudo o que o aprendiz tem para potenciar a aprendizagem. No fundo é como se atalhasse caminho. Um bom mediador com os seus instrumentos consegue puxar aquilo que o aprendiz conhece e de uma forma mais rápida construir conhecimentos mais profundos. É no fundo um pouco o que esta imagem representa. Alguém que com o seu corpo, com o seu gesto, com a sua voz está ali a tentar chegar mais longe em menos tempo. E o tempo não é o nosso amigo. Eu também tenho que me despachar. Ora bem, aqui esta é uma imagem do Thomas Trott em que os grupos estão, as crianças estão em grupos a resolver um problema. É uma estratégia que eu acho que também corre sempre muito bem, que é dar um problema, dividir o grupo e lançá-los sozinhos no museu para descobrir esse desafio. É importante ser único e ser autêntico, sermos nós próprios. Não conseguimos fazer bem se não acreditarmos naquilo que fazemos. E não vale a pena estarmos aqui a dar fórmulas nem dicas se não acreditarmos, se isto não fizer sentido para nós. E é importante estarmos em flow, não é? Quando mediamos atividades. E não ter medo de experimentar. E cultivar-nos sempre.
olharmos com muita atenção aquilo que passa à nossa volta, no autocarro, no caminho para o museu, a andar a pé, em casa, na casa de banho. Nós aprendemos sempre e isso pode, de repente, também ser muito útil. Porque nós trazemos para o museu um mundo que é um mundo real, não é o mundo dos livros, acho eu. E mais uma vez esta ideia do saca-rolhas, mas agora em forma de mala. É um trabalho muito bonito da Lourdes Castro, com esta mala que tem lá dentro uma série de instrumentos. E se eu vos pedisse a todos para abrir a vossa mala e tirar as coisas todas lá dentro, não vou fazer isso, ias ver que todos trazem coisas completamente diferentes, que só fazem sentido para si. É uma metáfora. Vamos usar tudo aquilo que sabemos e tudo o que nos é útil para este momento. Usar os sentidos na aprendizagem, tocar, pesar, mostrar. Às vezes é difícil convencer os conservadores para nos darem um objeto da coleção que já tínhamos muitos, só porque... E mexer, pôr umas luvas, sentir o peso, escutar, abanar, isso realmente é único e é memorável. E é também muito importante dar a voz aos públicos e ouvir as sugestões e criar, proporcionar painéis para que o nosso visitante tenha uma voz. Porque aquilo que nós achamos que ele gosta pode não ser exatamente o que ele gosta ou o que ele está à espera. E se calhar nós também, enquanto gestores de museus, gestores de projetos, por vezes não ouvimos os outros com a atenção que deveríamos. Mas os outros também não vão partilhar se nós não lhes perguntarmos. Então, no outro dia, conversava com uma colega que está sempre em contacto com os públicos e ela dizia-me e porque nós tínhamos criado umas mesas, que eram as mesas do serviço educativo, mas nos museus todos onde trabalhei o serviço educativo tinha que ser nas salas, porque não havia nunca a sala do serviço educativo. E isso é muito bom, porque tudo acontece às claras e envolve não só quem está na atividade, como quem está fora. E então, nessa ocasião, a mesa estava vazia, estavam as cadeiras à disposição, e as pessoas sentaram-se e começaram a conversar umas com as outras e não se conheciam. E de repente gera-se ali uma interação entre públicos que é muito interessante e que vai certamente mudar a experiência museal, a experiência daquela visita. Proporcionar locais para a conversa, para o debate e também para registar ideias. Como dizia há pouco o José Alberto, por que não fazer uma espécie do voto no seu objeto favorito e quem sabe nós não podemos transformá-lo numa peça do mês. É muito relevante para alguém ter a sua ideia exposta no museu, porque os museus são espaços de reconhecimento, naturalmente. Portanto, ser aberto e participativo faz também a diferença dentro da experiência museal. Mas também é preciso concretizar as ideias, não prometer, ou não lançar o desafio e depois não concretizar. Isso então é muito pior. Eu acho que os públicos estão cada vez mais críticos e fazem muitas reclamações. Eu agora também tenho que responder a reclamações. Só tive 2 até agora, mas aquilo é uma grande chatice, portanto é melhor corra tudo muito bem. Ora bem, ser acessível também, evitar o conflito. Não pensar só na acessibilidade como a acessibilidade física ou sensorial, não é? Todas as questões das deficiências que estão muito ligadas a este termo, mas pensar também que, por exemplo, ser acessível é ter um átrio aberto para receber, ser acessível é receber bem, dar informação. Às vezes achamos que ser acessível implica uma série de custos. Não são só também, mas não é só. É tudo o que envolve esta experiência. É recebermos todos bem. Uma micro-história também. Agora no museu tivemos que tomar muitas decisões porque vamos abrir e é um edifício muito especial, porque era uma antiga igreja que vai ser um museu do dinheiro, portanto já há aqui muita ironia. E nós tínhamos que
decidir como é que ia ser a entrada do museu. E a entrada do museu podia ser pela nave central, como quem entra numa igreja, ou diretamente para a recepção, como é normal nos museus. A recepção é um espaço bonito, mas é um espaço mais reduzido e não tem a imponência da nave central. Fazia sentido entrar pela recepção, mas era como se fizéssemos os convidados entrar para a sala que não é a mais importante. Então mudámos todo o esquema da segurança e demos a volta para que as pessoas fossem recebidas na sala principal. Então há muitas mensagens que os museus transmitem que não são escritas, são só de sensação. É muito importante recebermos naquele que é o espaço dos convidados mais importantes, porque os públicos são os nossos convidados mais importantes. São esses pequenos detalhes. Não queria chamar a atenção para a acessibilidade no sentido em que mais normalmente falamos dele, mas nesta perspectiva. Ser sustentável, no sentido em que as grandes ideias às vezes não se conseguem construir de uma vez só. É preciso pensarmos à nossa escala, procurarmos alternativas, se calhar dar um passo atrás do outro, refletir, voltar atrás, procurar os nossos parceiros, porque se calhar nessa situação conseguimos chegar mais longe, ser realista, porque a criatividade tem este lado da utopia que nos move para a frente, mas depois dar o passo para pôr essas ideias em prática não é tão simples. Então é importante, se calhar, também ter esta capacidade de pensar mais pequeno, transformar a grande ideia em algo que seja concretizável. E, por fim, esta ideia de ser melhor, para mim é uma ideia que é muito importante. Eu acordo todos os dias a pensar que quero ser melhor. Normalmente falho sempre, não é? Estamos sempre a falhar, mas isso é bom, porque se não estivermos sempre a falhar, não conseguimos motivar-nos para ser melhor, no sentido em que quando eu falho eu aprendo, e essa humildade também é muito importante, porque no meu caso faz-me sentir que posso ir um pouco mais além e posso ir mais além com os outros. E então a questão da avaliação, do registro, do olhar sempre qual foi o meu ponto de partida e onde é que eu cheguei hoje, pedir opinião, saber se estamos a ir no caminho certo. E penso que é justamente por isso que estamos aqui hoje, não é? Para podermos todos reavaliar-nos as nossas experiências e aquilo que fazemos todos os dias, olharmos para os outros e pedirmos opinião, não é? E é isso que me move. Eu espero que também vos mova a vocês no vosso dia-a-dia. Pronto. Ora, eu já agora queria começar por agradecer a toda a equipa do museu ter-me convidado para este interessante evento, muito interessante até agora, e que me obrigou também a refletir sobre algumas experiências minhas diferentes, desde a minha experiência na educação, à minha experiência no cinema e agora a minha experiência na curadoria da exposição lá em cima, que é a primeira que eu faço. E já agora devo dizer que gostei muito da apresentação e também registrei a ideia importante da criatividade e achei imensa graça aquele texto do Água Lusa, porque também eu me esqueci do que aprendi no liceu, como quase todos nós, mas também eu estive em agronomia porque gostava do ar livre, mas desisti. E de lá também aprendi muitos nomes de plantas, mas só fixei a musa paradisíaca. Não, mas é que isso aconteceu mesmo, pronto. Então, sou mais um desses casos transviados que andou por várias áreas da aprendizagem para vir acabar aqui até agora. Bom, então eu vou falar, como foi pedido, da linguagem do cinema como contributo para a democratização da cultura. E eu já estudei muitos outros assuntos, mas este particularmente não estudei, ou seja, eu vou falar da minha experiência que passa por estas questões ao longo de 20 anos, mas
que só esta oportunidade me permite organizar. E vou começar pelo princípio, pelo início do cinema, que já foi há 120 anos, em 1896. E o que é o cinema? O cinema, enquanto tal, chamado assim, na altura não se chamava bem assim, era o cinematógrafo, tinha várias outras expressões, é a projeção de imagens em movimento perante um público, porque as imagens em movimento já existiam antes de há 120 anos, mas só com os irmãos Lumière e depois, mais ou menos simultaneamente, em vários países. E os irmãos Lumière foi no final de 95 e depois em 96, mesmo em Portugal, houve sessões de cinema. E, portanto, é o cinema enquanto espetáculo de massas. Bom, e nesses primeiros anos em que o cinema se descobria e criava a sua linguagem, os primeiros 20 anos talvez, ele era visto como divertimento. Não tinha ainda o estatuto de arte que depois adquiriu. E ao início passava nos intervalos, nos intermédios dos espetáculos teatrais, ou seja, substituía as danças ou substituía a música, com filmes curtos, os filmes tinham que ser curtos, e tinha muito sucesso. É claro que quem fazia o cinema o considerava uma forma de arte, e é uma arte complexa, aliás, como as outras. Mas era uma arte nova, portanto, daí um empenho diferente, toda uma descoberta que aconteceu nesses anos iniciais. Agora, por aqueles que não faziam cinema, o cinema só começou a ter algum estatuto de arte, talvez a partir do sonoro, ou seja, nos anos 30. E nessa altura, então, começou a chamar a atenção dos intelectuais, dos pensadores. E desenvolveram-se muitas teorias, muitas reflexões, e desenvolveu-se uma reflexão mesmo sobre a própria linguagem do cinema, ao mesmo tempo que o cinema evoluía e criava a sua própria linguagem. Em Portugal, por exemplo, Fernando Pessoa praticamente não falou sobre cinema, não escreveu, não disse nada, embora tenha saído agora recentemente um livro com apontamentos dele que podem ser guiões de cinema, mas nos seus escritos nunca refletiu sobre isso. Enfim, também não falou muito de música, mas a música aparece na poesia, fez peças dramáticas. Portanto, o cinema ainda não estava nas esferas da intelectualidade, não estava presente. Mas nos anos 40 já temos José Régio a escrever sobre o cinema, sobre a importância dessa linguagem e portanto, a partir daí há uma aceitação e uma adesão progressiva à importância do cinema no debate intelectual, na comunicação com as massas, na maneira de pensar, e a mesma literatura, ao longo do século, vai progressivamente tornando-se mais imagética no sentido cinematográfico. A literatura sempre foi imagética, não é? São imagens por palavras, mas uma forma de narrativa mais sensorial, mais impressiva, que tem a ver com a linguagem cinematográfica. Por exemplo, nos anos 40, o nosso grande cineasta Manuel de Oliveira, que já tinha feito 2 filmes, portanto o Douro Fai no Fluvial em 31 e o Araquibobó em 42, o Manuel de Oliveira escrevia num artigo que eu não trouxe, né? Não teria tempo para ler, mas que está acessível, escrevia contra a terrível hegemonia do cinema americano, já nessa altura. E veja, comparem agora com hoje, não é? Nós podemos continuar a queixar-nos do mesmo e a coisa está muito pior. Isso para dizer também que a linguagem do cinema, a linguagem cinematográfica, ou digamos os códigos de comunicação através do cinema, são ainda hoje muito considerados de acordo com o modelo americano. Muitas vezes, quando se fala da linguagem do cinema, estamos a pensar no cinema americano, estamos a pensar na linguagem americana do cinema. Não é o inglês, é o cine inglês, pronto, o cine americano. E pronto, isso
para começar a falar da linguagem e de como é que ela se tem tornado mais ou menos veículo de democratização cultural. Ora bem, acontece que, precisamente através do cinema, principalmente através do cinema, a cultura americana impôs-se em todo o mundo com a sua conhecida hegemonia, esmagando pequenas culturas, e neste caso do cinema, as pequenas cinematografias, que todavia subsistem praticamente todos os países, mesmo os mais pobres. Nós somos um dos mais pobres, mas pronto, fazemos meia dúzia de filmes por ano ainda, de cada género. Mas todos os países têm a sua cinematografia original, só que ela não é conhecida fora do seu país. Por exemplo, há alguns casos, há exceções, claro, porque já vivemos num mundo muito global, mas o cinema iraniano, por exemplo, é extraordinário, apesar de viverem sob uma ditadura das piores. Mas tem um cinema extraordinário. Há certos cinemas africanos que também são riquíssimos. E é pena que os circuitos da distribuição, porque eles obedecem a critérios sempre económicos, não nos deem a ver esses cinemas devidamente integrados, contextualizados. É claro que há festivais, é aí que a gente os vê, mas não são tão abrangentes como poderiam ser. Pronto, e portanto, digamos que há aqui logo um primeiro fator não democrático. Pronto. Mas agora passemos à frente, que isto é uma coisa também de especialistas, que aqui interessa às pessoas se o cinema se a linguagem é uma ou outra. A verdade é que, desde o início, sobretudo desde que ele se tornou sonoro, que o cinema começou a ser percebido, entendido e discutido como um meio de grande influência sobre massas, não apenas por convocar um grande número de pessoas na mesma sala, ou seja, uma espécie de optimização dos meios, como pelo seu poder hipnótico, que tem que ver com o facto de convocar emoções e de ideias e transmitir modos de ver a vida. Muitas vezes nós pensamos, nós individualmente temos regras, conceitos, valores sobre a vida, mas esses valores são verbais e muitas vezes não coincidem com o modo como nós vemos a coisa. Há um olhar que nós temos sobre a vida, um olhar que nos tinge o pensamento racional, muitas vezes de emoções que a gente não consegue explicar, e essa vivência conjunta que todos nós elaboramos na nossa vida é o mesmo tipo de vivência que o cinema nos dá. É uma experiência que nos muda a maneira de ver, que nos transforma, que nos modela, sem a gente perceber bem como. Ora bem, esta linguagem foi estudada desde o seu início, já há muitas décadas, e pode-se dizer hoje que não é segredo nenhum. Está tudo escrito, é conhecida, pode ser estudada. Mas não é segredo nenhum para quem estudou. De certo modo, é ainda uma linguagem desconhecida para o grande público, para o cidadão que não estudou. Porquê? Porque não faz parte do ensino formal. Não faz parte, e já houve várias tentativas que eu vou falar a seguir, mas no fundo eu penso que o ensino formal não pode ensinar tudo, não pode. Os programas já são muito vastos. Ora, então desde o princípio, sendo um meio de influência tão grande, o cinema foi apropriado pelas máquinas de propaganda em todo o mundo, não é? Depois temos aquele período dos anos 30, 40, 50, o pré-guerra, pós-guerra, guerra, pós-guerra, e toda a propaganda que foi feita de ambos os lados dos beligerantes, não é? A propaganda alemã, a propaganda americana, por outro lado. O cinema foi completamente instrumentalizado, e cá também Salazar usou o cinema como um veículo de propaganda. Aliás, saiu agora, há menos de um mês, em DVD, saiu o Jornal Nacional, que durante 2 ou 3 décadas era passado nos cinemas, que é um documento interessante. Foi publicado pela Cinemateca e também distribuído com o Jornal Público, e é um exemplo dessa propaganda. Mas não fez só isso. O Estado Novo também se preocupou em usar o cinema como veículo pedagógico,
por exemplo, fazendo campanha de educação de adultos, para agricultores, pessoas analfabetas, através do cinema, para o uso de certa maquinaria, para mudar comportamentos de higiene ou para de prevenção de doenças agrícolas ou outras, enfim. E, portanto, digamos que a linguagem do cinema foi usada para outros fins de persuasão, seja ela mais de cariz político ou mais educacional. É claro que também aqueles que representavam correntes, digamos, oposicionistas ao Estado, que neste caso estou a pensar nos neorrealistas, se preocuparam em usar o cinema para veicular as suas ideias, o seu modo de olhar o mundo. E foram esses o Alves Redol, o Leão Penedo, o Manuel da Fonseca, outros, mas agora estes são aqueles que são mais evidentes, e preocuparam-se em, através do cinema, conseguir criar um contraponto a essa cultura oficial, reconhecendo no cinema o tal meio de influenciar massas, de chegar a elas. E, portanto, eles começaram a escrever argumentos e a trabalhar em filmes. O Alves Redol em vários, o Leão Penedo nos Saltimbancos do Manuel Guimarães, que podem ver lá em cima na exposição. O Manuel da Fonseca também participando na adaptação de guiões e fazendo outras adaptações que não foi possível levar ao ecrã, porque enfim, havia muitas limitações de produção e também de censura, e estes homens não eram gratos ao regime e, portanto, tinham muitos problemas, vários. E surge então o cinema neorrealista, que teve alguma expressão em Portugal, mas que fazia parte de uma corrente mais vasta, que era o cinema neorrealista, que se iniciou em Itália no pós-guerra. Esse cinema neorrealista italiano foi talvez a grande, talvez a única oportunidade que houve de combater a hegemonia do cinema americano. Porque naquela altura, no final dos anos 40, anos 50, o cinema neorrealista italiano teve tanto sucesso e tanta projeção que suplantou na Europa o peso, não sei se números, desculpa, não quero estar aqui a afirmar números, não tenho de cabeça, mas suplantou a importância cultural do cinema americano e chegou à América e teve também sucesso. Portanto, foi uma das poucas lanças num inimigo que funcionou. E era um cinema que era muito diferente do cinema americano. Não era um cinema que veiculava histórias sentimentais, com uma moral de família, com um final conveniente. Também tinha o seu componente melodramático e sentimental, mas eram histórias que procuravam, os filmes, retratar a realidade, as dificuldades da vida, a pobreza, tudo aquilo que o pós-guerra, de certo modo, legou à consciência dos seus sobreviventes, digamos. Ora bem, também nessa altura, nos anos 50, que surge de uma forma mais estruturada o género documental, com o documentarismo britânico e não só, mas que teve muita força, e o uso da linguagem do cinema para criar conhecimento organizado, não de uma forma ficcional. Também cá, em Portugal, houve muitos documentários, mas eram sobretudo encomendas, um pouco marcadas ideologicamente por quem as encomendava, ou de outro tipo de natureza cultural, sobre as artes, sobre os espetáculos, sobre o artesanato, e muita produção existe, mais do que em ficção, porque também se inclui nessa produção uma série de filmes institucionais que as empresas institucionais e privados que as empresas produziam para divulgar, precisamente por ser um meio poderoso para divulgar as suas ações, uma espécie de
publicidade com aspecto artístico. Estes documentários em Portugal são um testemunho importante, são um documento que ficou de uma época, embora com várias limitações, o facto de serem encomendas, mas e o facto também de sempre funcionarem com orçamentos magros e, portanto, não poderem ser coisas muito apuradas. Muitos deles são incipientes, até mal feitos, mas são, hoje em dia, para nós, passados mais de 50 ou 60 anos, são documentos de trabalho, de estudo e de regresso a essa época. E, neste caso aqui, servem para frisar o facto que a linguagem cinematográfica foi também utilizada para fins de divulgação, enfim, dos seus conteúdos. Ora, peço desculpa, mas entretanto o meu discurso já fluiu umas páginas à frente. Ora bem, então, voltando ao neorrealismo, ainda no neorrealismo, há um autor que hoje é considerado um marco, talvez seja aquele que é mais conhecido do cinema neorrealista italiano, que é o Rossellini. Todavia, na época, ele não era assim considerado o mais marcante. Certamente que eu concordo que ele é o mais amado hoje, mas na altura havia muitos outros que, entretanto, a nossa memória esqueceu. E o Rossellini, na altura, foi mesmo polémico, porque ele teve alguns filmes de cariz neorrealista, mas um pouco experimental. O experimentalismo dele sempre foi muito grande, e então, a certa altura, logo ali em 51, 52, com o Stromboli, ele começou a ser acusado de estar a desviar do neorrealismo. Portanto, quando a gente hoje diz que o Rossellini era neorrealista, esquece que na altura ele foi contestado e também esquece que ele também teve um período em que trabalhou para o regime de Mussolini. Bom, e depois, chegado aos anos 60, ele decide deixar o cinema de ficção, mas decide deixar mesmo para se dedicar ao cinema de televisão, para a televisão. E porque, de certo modo, percebe que o cinema é um meio poderoso e que ele deve ser posto ao serviço da cultura e da democratização da cultura. Então, durante os 10 ou 12 anos, que até ao fim da vida, ele faz só filmes para televisão, tenta montar uma espécie de enciclopédia do conhecimento, enciclopédia não, mas uma coisa com o cariz de pertencer, uma enciclopédia, não a totalidade, mas o estilo, o género, mas através da linguagem do cinema, ou seja, tenta usar o cinema para veicular conteúdos que são educacionais e que ele pretendia que através da televisão pudesse chegar a toda a gente, etc. Esses filmes não são muito conhecidos, porque só é conhecida a obra de ficção dele, vê-se às vezes, mas não são propriamente conhecidos do público, nem são muito fáceis de encontrar, compráveis, digamos. E portanto, é um caso de reconversão do cineasta inédito. Outros ensaios nessa direção há, em Portugal, por exemplo, há várias instituições que vão utilizar o cinema, ou seja, a linguagem do cinema, ou seja, a imagem em movimento, ou seja, a imagem no tempo também, para transmitir conhecimentos e, portanto, com intuitos didáticos. A telescola, por exemplo, que era, para quem não sabe, eram aulas de ensino primário que passavam na televisão, de manhã, acho, nos anos 60 ou 70. Era primário e ciclo, era só ciclo. Eu já não me lembro bem também. Isto tem memória de criança, mas pronto.
Ok, muito bem. Ciclo preparatório. Era uma espécie de complemento para aqueles que não podiam ir à escola e depois tinham os monitores. Depois há também o Instituto de Tecnologia Educativa, e quando na altura se falava em tecnologia educativa estava-se a pensar no cinema, não havia assim tantas tecnologias como hoje. Depois há também o Instituto Português de Ensino à Distância. Bom, pode haver outras coisas pelo meio que não esteja a esquecer, que vem a dar a Universidade Aberta, que ainda hoje existe e que faz ensino à distância, e que durante muitos anos também tinha lugar cativo na televisão, aos sábados e um dia de semana à noite, com os seus programas, utilizando a linguagem do cinema, enfim, um misto entre a aula e o cinema. E hoje a Universidade Aberta já usa outros meios mais interativos, mas são utilizações, nesses anos 70 e 80, da linguagem do cinema para outros fins. Ao longo de todo este século de cinema, muitas esperanças e muitas coisas escreveram sobre a capacidade do cinema ser um meio de cultura, não é? Por exemplo, estou-me a lembrar do trabalho aprofundado e vasto que se fez no Canadá, o Office Nacional do Cinema, ou como se chama mais ou menos. Do filme. Exato. Tinha imensos filmes, de todo o tipo. Aliás, também cá em Portugal se viram esses filmes, porque a Embaixada emprestava os filmes às escolas. Portanto, muita coisa se escreveu e muitas esperanças foram depositadas no cinema, que de certo modo eu penso que não chegaram tão longe quanto se queria. Por várias razões. Cá em Portugal, talvez pela incipiência desses trabalhos, que ainda estavam. Havia equipas que ainda estavam a formar e a começar, por falta de dinheiro, às vezes por falta de hábito e de condições para esses filmes serem mostrados e explorados em contexto educativo. Mas ao chegar aos anos 90 surgem as tecnologias interativas e os computadores e a internet e os CD-ROMs, e há toda uma nova linguagem que é desenvolvida nessa altura e que faz esquecer as promessas da linguagem cinematográfica como veículo de democratização da cultura. É claro que os professores, sempre em várias épocas, sobretudo pelo menos nos anos mais recentes, nos anos 80 e 90, tentaram levar para as aulas este tipo de novos materiais, novas tecnologias. Se há pessoa que está sempre a inventar, é um professor, a toda a hora. Pronto. Portanto, e que está sempre a avaliar o que fez e a tentar ir mais além. E, portanto, os professores sempre tentaram usar esses meios, só que a estrutura do ensino formal e dos currículos e das planificações e das exigências dos programas não deixam espaço suficiente para que os professores possam aventurar e desenvolver e aprofundar esse tipo de instrumento. E, portanto, de certo modo, eu, com alguma experiência já de escola, acabo por chegar à conclusão, que é particular, de que por vezes o cinema na sala de aula não me ajuda tanto como isso. Se eu estou a ensinar a literatura, eu posso mostrar um filme uma vez ou outra, mas eu só posso ensinar a literatura com as letras e com os textos. E se um professor de ciências está a ensinar ciências, claro que ele pode mostrar imensos filmes de natureza que existem, não pode passar o tempo a mostrar filmes de natureza, que é o que as pessoas veem em casa, porque ele tem outro tipo de estratégia, de técnica, de abordagem, que é aquela que vai permitir pôr os seus alunos individualmente e em conjunto a aprender. Portanto, a capacidade que o cinema tem de ser utilizado como instrumento de aprendizagem na escola não é assim tão grande. É também nos anos 90 que se começa a olhar para o cinema na escola de outra forma.
que é não o cinema, a linguagem do cinema como veículo, instrumento para outras matérias, outros conteúdos, outras disciplinas, mas a ideia de que é preciso que se saiba ver o próprio cinema, que o cinema é uma arte, tem direito próprio, deve ter direito próprio na escola, e mais, que exige um certo tipo de literacia, ou seja, saber ler aquela linguagem. Mas que para isso é preciso olhar o cinema só por si, não como veículo de outra coisa. E então surgiu em Portugal um programa que, se não me engano, chamava o Cinema na Escola, que distribuía a todas as escolas um lote, uma dúzia de filmes clássicos, de cassetes VHS, e que fazia formação de professores. Eu tive uma dessas formações, fui formanda de uma dessas formações. Isto era dinamizado pelo Instituto de Inovação Educacional e a lista dos filmes tinha sido escolhida pelo Lauro António, cineasta e crítico, e pelo Vicente Jorge Silva, também crítico de cinema e professor. Coordenados pelo José Carlos Abrantes, a quem eu gosto de referir, porque eu acho uma pessoa muito, muito importante nesta área daquilo que se chamou na altura a educação para os média. Na altura, eu estive no Instituto de Inovação Educacional e discutia-se ainda se havia de ser a educação dos média, a educação pelos média ou a educação para os média. E o para os média vingou, porque de facto trata-se de saber, de levar os média às pessoas, e saber fazer com que as pessoas aprendam a ler essas linguagens, neste caso a linguagem do cinema. Bom, passaram 20 anos, hoje em dia há muitos professores que usam filmes nas escolas, não só porque têm os meios tecnológicos, projetores ou televisores, como porque têm os filmes à sua disposição, porque têm internet, porque os podem procurar. Mas o conhecimento do cinema como linguagem em si, como arte, não creio que esteja assim tão desenvolvido. Essa literacia que me parece que faz falta ainda desenvolver. Eu vejo isso pelos meus alunos que tenho nas escolas da Rainha, no Instituto Politécnico, é que eles já nasceram no meio das imagens, não é? São como peixes sem água no meio das imagens e da linguagem do cinema. Mas, quando chegam lá, não têm consciência dos instrumentos que manipulam. É como saber falar, mas não saber ler. Portanto, o cinema exige também essa literacia, saber descodificar, saber analisar. E isso o ensino pode oferecer, mas não creio ao nível do ensino básico ou mesmo secundário, deve oferecer noutras circunstâncias. Nos anos 50 havia também uma coisa importante culturalmente, que eram os cineclubes. E havia imensas revistas de cinema, hoje não há nenhuma. Claro que há internet, é evidente, as pessoas estão dispersas. As revistas, os eventos organizam o conhecimento, os museus organizam o conhecimento. E por isso é que estou-me a aproximar do fim, já vou precisamente na meia hora, mas estou-me a aproximar da última página para chegar aos museus, claro. O desenvolvimento dessa literacia pode ser feito noutros espaços que não necessariamente a escola. E isso é importante porque, de tal maneira, vivemos rodeados de várias linguagens. Já nem sei se é a linguagem do cinema, acho que não. Há outras linguagens interativas, mas todas elas, a linguagem escrita também, todas elas têm um único meio, que é o ecrã, não é? Uma espécie de linguagem ecrânica, onde todas as linguagens se misturam, confundem, e as pessoas não distinguem, os jovens não podem distinguir, assim como também já não se distingue o que são conhecimentos fiáveis, o que é o edifício do conhecimento construído ao longo dos séculos e o fait divers. Não se distingue isso. E por isso é que é fundamental que haja escola e que haja museus e que haja uma organização do conhecimento e que se volte às bibliotecas, que se perceba a diferença entre ver as coisas no ecrã ou usar um livro como fonte fiável, refletida, estudada. Ora, então,
É claro que não é só na escola que a linguagem do cinema tem feito as suas incursões de vários tipos, é também nos museus, é também no dia-a-dia, não é? Quando a gente vai a uma loja qualquer, tem não sei quantos ecrãs à frente. É claro que aqueles ecrãs visam confundir-nos, e no museu será o contrário. Os ecrãs visam iluminar-nos, elucidar-nos, orientar-nos. E hoje em dia não há praticamente nenhuma exposição que não faça recurso desses meios. E aqui abre-se um campo enorme, que eu penso que não está explorado, mas em que devemos pensar que temos que refletir sobre essa linguagem e temos que promover a literacia, mais do que o uso instrumental do cinema. Por exemplo, surgiu agora, há um ano e meio, em 2014, se não me engano, o Plano Nacional de Cinema, promovido pelo Ministério da Educação, que é uma espécie de segundo programa, como aquele que referi há bocado dos anos 90 do cinema na escola. Tem também um corpus de filmes, que é considerado central, como o Plano Nacional de Leitura, e tem também um plano de formação de professores e de não de levar também de ser usado o cinema na sala de aula, mas sobretudo de levar os alunos a ver o cinema como cinema e a discuti-lo e a aprofundá-lo, seja na escola, não tanto em aula, senão fragmentos dos filmes, mas sobretudo em situações preparadas, no auditório ou fora da escola, irem ao cinema. E, portanto, digamos que o sonho do Rossellini continua em marcha, não é? De outras formas, porque agora temos outros ecrãs e outras linguagens mais complexas, mas sobretudo porque temos um grande handicap ainda, que é a televisão, que eu penso que é o meio didático mais eficaz que existe, não tem fins educativos. Esqueceu completamente os seus fins educacionais, pelo contrário, deseduca, deforma, manipula, engana e portanto, esse sonho do Rossellini de usar a televisão para fins educacionais parece-me que ainda está distante. E pronto, deixo aqui esta dúvida talvez para o debate. Obrigada, Leonardo.